Bom dia, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Mais um programa aqui, hoje voltado também a desmistificar alguma legislação que está por aí lá no Congresso Nacional. E vamos tocar num tema muito importante, né? Em função do momento que nós passamos, da pandemia, os setores mais atingidos, não tenha dúvida nenhuma, foi o setor de turismo e eventos. Então, por conta disso, estamos trazendo hoje dois grandes especialistas aqui, dois grandes advogados, o doutor Fábio Monteiro, a doutora Raquel Corazza, que vão tratar de um tema importante chamado PERSE, né, que é Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Então, agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, aqui nesse bate-papo, a gente falar um pouquinho desse programa de incentivo, né, um setor tão importante que mexe com os negócios, mexe com o empreendedorismo brasileiro, e a gente precisa ter isso, ter essa visão que isso precisa ser realmente ajudado, porque até outro dia estava tudo fechado, né? Então, agora que está se abrindo, está se retomando, voltando, de forma meio lenta ainda, mas eu posso dar um testemunho que apostei num grande evento nosso, e realizamos o evento agora em fevereiro, aqui em São Paulo, com a nossa Conescap, com 3.000 pessoas participantes, então, presencialmente. Então, foi um evento, realmente, foi um desafio para nós, mas, felizmente, resultado absoluto. Então, primeiro, obrigado pela presença dos dois. Eu já vou abrir a palavra aqui primeiro para o doutor Fábio, depois para a doutora Raquel, para a gente trocar essa dinâmica. Então, do que se trata desse programa? Qual a ideia? O que o governo está pensando? E como é que está isso? Como é que está sendo implementado isso? Por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Raquel. Prazer estar aqui falando com os amigos da FENACOM. Bom, o PERSE, ele é uma iniciativa do Poder Legislativo, né, uma lei, foi um projeto de lei de autoria do deputado Felipe Carreiras, de Pernambuco, porque ele trazia o seguinte contexto. O governo tinha feito medidas transversais, medidas para toda a economia até aquele momento. Auxílio emergencial, questões para o Simples, questões como o PRONAMP, mas alguns setores, especialmente prejudicados pela pandemia, como o setor de eventos, não tinham um reequilíbrio da sua situação. E o PERSE foi aprovado com amplíssima maioria na Câmara e no Senado, e o projeto, como aprovado no Congresso Nacional, ele tinha basicamente 6 eixos. O primeiro era um plano de renegociação de débitos tributários e não tributários, com vantagens bastante interessantes. O segundo era a redução de impostos, a alíquota zero de 4 tributos federais, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, por 60 meses para as empresas que exercem essas atividades ali arroladas. Terceiro, uma indenização. As empresas que tiveram uma redução de faturamento entre 2019 e 2020 acima de 30%, podem ser indenizadas na proporção da folha de pagamentos, ou seja, da quantidade de empregos que elas mantiveram durante o auge da crise. Isso limitado a um valor global de 2,5 bilhão de reais. Um subprograma dentro do PRONAMP e um acesso a um programa de garantia para setores críticos, para crédito no setor privado, além da prorrogação da validade de algumas certidões negativas. De tudo isso, 5 dispositivos foram vetados pela Presidência da República e o PERSE ficou conhecido como um programa de renegociação tributária. Esse programa vem desde julho de 2021, está aberto até o próximo dia 29 de abril. Mas o Congresso não se satisfez com essa medida, até porque ela só valia para quem tinha débito tributário. Quem teve a redução de faturamento, mas continuou agindo normalmente, continuou pagando os tributos na proporção do seu faturamento, da sua receita, não teria nenhum benefício, só quem tinha passivos anteriores. Então, o Congresso derrubou esse veto da Presidência da República e as partes vetadas, rejeitadas, foram promulgadas, se tornaram lei, no último dia 18 de março de 2022. Até o momento, não temos um novo regulamento do PERSE após este período. O que nós temos hoje é uma portaria do Ministério da Economia que arrola as empresas, os CNAEs, os Códigos de Atividade Econômica, das pessoas jurídicas que poderiam fazer jus ao PERSE.
Muito bem. Agora eu vou ver a visão da doutora Raquel aqui representando a nossa federação, né? Evidentemente, ela tem uma visão talvez um pouco mais abrangente do setor especificamente, por estar envolvida lá no setor de turismo e de eventos, né? Doutora Raquel, então, qual a sua visão a respeito desse programa emergencial tão importante para o setor, né? Bom dia, presidente. Antes de tudo, gostaria de agradecer, em nome do presidente Alexandre, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, o convite para participar do evento. E o que eu posso falar é que o PERSE, né, esse programa, ele é de fundamental importância para a área do setor de turismo, em especial, né, a nossa categoria de hospedagem e alimentação dentro do setor turístico. Nós sabemos que, na verdade, esse é um setor que agora que está realmente retomando, né? Agora, de 2021 para cá, quando as pessoas já estavam se sentindo mais seguras em razão da vacina, da vacinação. A Federação de Hotéis se engajou muito dentro do Congresso Nacional, junto com outras entidades, tais como a ABRAP, para conseguir que fosse aprovado esse projeto de lei e que caíssem esses vetos mencionados pelo Dr. Fábio. Um deles, em especial, que eu trago aqui como algo essencial também para a categoria, é essa isenção que vem, na verdade, na lei como uma redução de alíquotas a 0% por 60 meses, ou seja, 5 anos, de vários impostos, né? Tais como COFINS, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP. Agora a gente, na verdade, a lei esse veto foi promulgado, né? Caiu. E agora a gente está aguardando a regulamentação por parte do governo. Estamos insistentemente conversando com a Secretaria de Receita Federal. Soubemos também que há representantes da CNC, né, Confederação Nacional do Comércio, também com esse trabalho. E a informação que nós temos de dentro, né, do gabinete, é que isso já está com a coordenação responsável por essa matéria, por esse assunto, na Receita Federal, e que eles estão em conversa com a Casa Civil para que resolvam, vejam como é que vão fazer, porque a gente sabe que com essa isenção o governo vai perder receita, né, por um tempo. Então, eu imagino que eles estejam procurando de onde que eles vão tirar esses valores. Agora, por outro lado, né, presidente, doutor Fábio, acredito que vocês talvez concordem comigo, a gente pode pensar que isso é um plano de médio prazo do governo, porque apesar de eles poderem perder por um tempo a receita, eles estão fortalecendo o setor de turismo e vários outros, setor de eventos, as empresas estão, a gente pode até dizer, ressuscitando muito delas, e com isso as empresas vão se fortalecer, e isso significa que, após esse período de isenção, é maior arrecadação para o governo, né? Em vez de perder, e outra, garantia de emprego. Eu acho que é realmente uma iniciativa importantíssima. Eu quero aproveitar a fala dos dois para fazer um comentário, porque a gente está no momento agora, especialmente, de um outro projeto, tem nada a ver com esse que a gente está batendo papo, que é o HELP, que é um projeto também de emergencial, mas para as micro e pequenas empresas que estão no Simples Nacional, que tem o mesmo condão, né? Na verdade, eles falam que é renúncia fiscal, então, eu acho que o problema não está nem na Receita Federal, acho que está no Ministério da Economia. Lá é que se resolve, na verdade, aonde vai se arrumar verba para poder cumprir esses projetos todos, né? A gente tem que lembrar bem lá atrás que, no caso do HELP, por exemplo, o governo foi enfático, né? O presidente falou, não, eu não posso ser favorável, eu acho o projeto bom, mas eu tenho que vetar o projeto. Ele vetou e voltou para aprovação de novo no Congresso Nacional, né? Porque ele não poderia, por ter esse cunho de
renúncia fiscal. Então, ele não poderia votar dessa forma. Só que agora, vamos dizer, o problema está no colo do Ministério da Economia para poder ver aonde vai arrumar verba para cobrir, vamos dizer, a defasagem de recursos que tem que entrar para o projeto HELP. E aqui o caso do PERSE, imagino que seja a mesma coisa. É isso, doutor Fábio? Conta para nós. É isso mesmo. Um trabalho que nós, inclusive, fizemos foi combater, na época, fazer um parecer sobre esses argumentos de inconstitucionalidade. O presidente sempre dizia, é crime de responsabilidade se eu sancionar, porque não tem a fonte da despesa. O PERSE tem a fonte da despesa. Ele tem um artigo dedicado a dizer as fontes de receitas, por exemplo, receitas das loterias, receitas do Tesouro Nacional, de remanejamento. E o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência de que a ausência da precisão de toda a fonte da receita não torna a lei inconstitucional. O que você precisa fazer é justamente fazer esse ajuste para a sua aplicação. Um cuidado, inclusive, que o legislador teve no PERSE é que esse quesito da indenização, que é uma despesa pública que seria criada, ele colocou, isso apenas será implantado quando o governo informar as despesas disso no orçamento. Então, isso só virará um direito, efetivamente, no ano que vem, quando vier a previsão orçamentária para o pagamento dessa indenização. A alíquota zero, não. A alíquota zero ela já está em vigor. Inclusive, um grande debate jurídico sobre isso é que, a priori, a alíquota zero ela está muito bem descrita na lei. As empresas que fazem jus já poderiam fazer jus independente da regulamentação. Muita gente está dizendo, não, eu prefiro até continuar pagando e esperar o regulamento, mas, a priori, a interpretação literal é de que a lei já dispõe sobre isso. Mas gato escaldado, né, doutor? Gato escaldado é o problema, né? No Brasil é complicado, né? É bem difícil essas questões. Eu acho que a gente deve ter muita cautela mesmo com esse tipo de interpretação, né? Para evitar criar ainda mais um passivo né? Para as empresas que se não tem uma regulamentação, ou pelo menos um posicionamento da Receita para falar, não há necessidade, eu acho que é importante ter esse posicionamento. Agora, eu entendi bem, vou perguntar para os dois aí, né? O doutor Monteiro colocou claramente essa questão, né? Os vetos foram feitos porque não atendiam todo o setor, atendiam especialmente as empresas que estavam com dificuldade de pagar os seus tributos. Então, como o foco, como bem disse o doutor Fábio, ficou muito voltado às empresas que estavam devendo tributos para o governo, então virou vamos dizer assim, uma renegociação tributária, né? E não incentivou aquele bom pagador, né? Que faz parte do setor, caiu a renda dele também, mas ele vinha cumprindo lá, bem ou mal, lá, muito suor, lá, pagando a sua tributação, evidentemente com uma queda talvez significativa do seu rendimento, mas o que foi a sensibilidade do Congresso, pelo que eu entendi, foi justamente de cortar esses vetos, né? E dar essa amplitude, ou seja, todo o setor será beneficiado por esse programa. É isso mesmo? Ou a minha interpretação está inadequada, doutor Fábio? Não, é exatamente isso. Um ponto que eu ia acrescentar, quando a doutora Raquel colocou, é de que os estudos todos mostram o chamado efeito multiplicador do turismo. A quantidade de cidades, estados que são dependentes do turismo e toda a cadeia que existe, né, a montante, a posterior do turismo, e que também foi prejudicada. Então, a gente precisava fazer um incentivo para a retomada, porque, veja, a pandemia não se encerrou. Você vai montar um novo negócio hoje, você botaria o seu dinheiro em turismo, sabendo que amanhã alguém pode mandar fechar de novo? Você pensa duas vezes. Agora, se você diz, não, tem toda uma condição tributária, melhora, aí você pode voltar a investir. É verdade, né? É uma forma indireta de incentivar o setor, né, ao investidor que está também precisando colocar o seu dinheiro em algum lugar, né? Esse é um outro aspecto importante, né? E, evidentemente, o setor do turismo, ainda mais no Brasil, país voltado a isso, não tenha dúvida nenhuma, e que tem que crescer muito nessa área, né? Cada vez mais. Então, e tem um potencial de crescimento fabuloso, né? E a doutora Raquel, o que a senhora acha disso, desses comentários, e como é que a senhora está enxergando isso, né? Esse projeto? Acho perfeito essas colocações, a colocação do senhor presidente e do doutor Fábio, ainda mais o Brasil, que tem um potencial turístico, né, incrível.
E a respeito também do comentário anterior, né, do doutor e do presidente, sobre o incentivo ao bom pagador, é perfeita a colocação. Realmente, com a queda, né, tendo caído esses vetos e essa previsão de isenção, né, para o futuro, então, independente de você ter sido bom ou mal pagador, você tem esse benefício, perfeito. E em relação ao PERSE antes de ter caído o veto, realmente, presidente, a sua colocação foi correta. Ele, na verdade, foi uma previsão, ficou uma previsão legal de transação tributária com maiores benefícios. Inclusive, a Federação de Hotéis, a Federação de Hospedagem e Alimentação, foi uma das primeiras entidades, se não foi a primeira, que firmou um convênio, uma parceria com a PGFN, né, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, exatamente para que seus associados, seus representados, tivessem maior acesso às orientações, regras e informações a respeito desse tipo de transação tributária que, conforme o próprio procurador da PGFN comentou com a gente num evento realizado por videoconferência, nunca tinha saído antes uma proposta de transação, uma proposta de renegociação com tantos benefícios ao mesmo tempo, que realmente a intenção do governo e da PGFN, ao propor isso, era de resgatar esses setores, né, de turismo, esses setores de evento que eram os mais prejudicados com a pandemia. E, doutor Fábio, quer dizer, então, é uma transação tributária, ou seja, é uma metodologia de negociação de dívida. Aí, no caso, está bem vinculado à tributação, né? Quando fala em PGFM, quando tem dívida ativa, provavelmente vou usar aquele resolve deles lá, aquela planilha deles lá, que não é simples de mexer, viu? Não sei se vocês conhecem bem aquele troço lá, é complicado. E como o prazo é 29 de abril, eu estou achando meio curto isso daí, né? Olha, está indo na mesma linha do HELP, meus amigos, né? O HELP termina em 29 de abril. E, na verdade, o que eu vejo é que a Receita, sim, precisa sensibilizar e aumentar esse prazo, ficar pelo menos até maio, porque para a empresa entrar e tentar fazer a sua negociação dentro de um produto desse, uma plataforma dessa, primeiro que não é simples, ela vai precisar aí talvez de especialistas, o próprio contador, né, que já está acostumado a entrar nessas planilhas, nessas plataformas de governo para poder fazer essa inserção dos seus clientes. Evidentemente que ele faz meio que o meio de campo, porque na verdade não é para ele, né, é para o cliente. Então, no caso da transição, existem alguns critérios e que você vai apresentar isso para o cliente e ele vai fazer conta, ver qual que interessa mais, para ver qual que ele vai aceitar renegociar as suas dívidas, né? Você tem esse pensamento, doutor Fábio? Você acha que esse é o caminho mesmo que deve se seguir? Com certeza. Já houve algumas prorrogações nesse caso, né? O primeiro regulamento é de junho, acho que a doutora Raquel sabe dizer até melhor, de junho ou julho do ano passado, e foi prorrogado algumas vezes. A lei exigia 4 meses, no mínimo, de prazo de acesso, então esse requisito eles já cumpriram. Mas, realmente, se você pensar, em julho do ano passado, a gente estava com as primeiras normas de reabertura. E, logo depois, a gente teve uma segunda onda em dezembro, e novos fechamentos. Então, o empreendedor ainda não tinha capacidade de fazer um novo compromisso por 120 meses, 150 meses, 145 meses, que é o prazo do PERSE. Como é que ele vai saber como vai ser o mundo em 145 meses? Como vai ser a sua empresa? Então, agora que a gente está tendo um pouco mais de clareza, que a gente passou a Ômicron e não teve novo surto, novo desespero. Então, realmente, um novo prazo agora seria de grande valia, porque agora você consegue projetar um pouco mais. Facilita, né? O sujeito vai entrar numa dívida, não sabendo se vai falir ou quebrar amanhã, né? Esse era o problema e a preocupação lá atrás, né? Que realmente existia essa insegurança absoluta, porque, na verdade, estamos jogando num terreno obscuro, escuro, né? Na verdade. Ninguém conhece direito
E até hoje a gente não sabe, na verdade, se estamos tranquilos ou não, né? Ou se podemos ficar tranquilos ou não, né? Doutora Raquel, como é que é a sua visão, a visão da federação em relação a isso que a gente está comentando? Você acha que também é oportuno a gente pensar numa renovação de prazo e tudo mais? Extremamente oportuno pensar nisso. Eu concordo com tudo que o doutor Fábio e o senhor presidente falaram. Realmente, prazo teve para as empresas, né? Ela iniciou no meio do ano passado, mas é como o senhor falou, e o doutor Fábio, as empresas não tinham segurança e muitas vezes não tinham nem receita para poder se programar, não tinham noção se iam conseguir assumir aquela obrigação, né? Então, agora eu acho que as empresas, principalmente essas do setor de turismo e eventos, que são as beneficiadas pelo PRC, agora elas têm uma maior segurança, né? Ainda que cientes dos riscos possíveis, né? Elas têm uma maior segurança para poder negociar esse tipo de dívida. Eu acho que uma prorrogação seria extremamente oportuna. E faz sentido também, né? Isso tem muito a ver com os programas emergenciais que ocorreram no início da pandemia, em 2020, depois de 2021, uma reedição, o próprio Pronamp, né? Que mudou a característica dele, quer dizer, esticou-se muito mais, e coisas desse tipo, né, doutor Fábio? Você acha que é nessa linha que a gente está imaginando? E hoje as empresas estão conseguindo enxergar, evidentemente, com mais tranquilidade, porque, graças a Deus, o mercado começou a reagir, está voltando à normalidade, isso é muito importante. E a gente está vendo que essa ânsia de consumir as coisas, né? Inclusive a questão de eventos, aí, hotéis, turismo e tudo mais, né? Como é que o doutor Fábio enxerga isso também? Acho que esse é o caminho. Falava-se muito, ainda na fase de discussão da lei, de um efeito rebote, né? Que historicamente as epidemias têm, esse fechamento traz um efeito rebote da pessoa querer viver, querer ir à praia, querer ir para um hotel, ter um momento que lhe foi vetado. Mas os estudos também indicavam que a gente precisaria, se não tivesse nenhum ajuste tributário, de pelo menos 10 anos para realmente compensar os prejuízos nesse setor. Com esse ajuste, calcula-se algo em torno de 5 anos, que é justamente o prazo dessa alíquota zero, porque você imagina o que foi manter uma estrutura de um hotel, não poder deixar aquilo depreciar, fechado 6 meses. Algumas empresas têm mais flexibilidade de caixa, conseguiram se enxugar, tinham mais empregados que não eram carteira assinada, que eram PJ, alguma situação assim, tem o seu planejamento. Mas quem tem todo mundo carteira assinada, você teve ali 3 meses de suspensão e depois teve que manter ou assumir débitos trabalhistas. Então, até recuperar isso realmente é um prazo longo. E um ponto que eu queria trazer aqui para a gente refletir é a dificuldade que se teve de precisar o que eram as empresas do setor de eventos e turismo, e é uma dificuldade que se mantém na regulamentação que o governo fez dos QNAEs. Então, quais são os QNAEs, quais são os critérios para isso? Isso gerou e vai gerar, com certeza, um debate bom aí pelos próximos anos. Isso é importante ressaltar, né? Porque realmente isso é um problema sério que nós temos, né? Quer dizer, as classificações, né, das atividades econômicas, que não é só na área do turismo, infelizmente. É uma própria dinâmica, né? Eu acho que a dinâmica, vamos dizer assim, do mercado, ela é muito mais rápida e muito mais ágil do que a dinâmica legal, né? Então, a legislação, ela demora mais para seguir, né? Para acompanhar esse ritmo das inovações, de novos setores econômicos, enfim, caminhos que estão se seguindo, né? E mercados que estão se abrindo. A legislação, ela anda atrás, ela não anda junto, né? Nem junto ela anda de fato atrás. Isso ocasiona esse tipo de problema, né? Tem muita coisa que você vai no KNAI tentar fazer uma classificação, você não consegue chegar a nenhuma... Pô, que KNAI que eu uso aqui? E se fizer a consulta ao governo, nem ele vai poder te responder, ele também não sabe qual é o KNAI adequado. Isso é uma realidade que a gente tem, infelizmente, né? É uma realidade que a gente tem, né? Mas, enfim, a gente tem que se adaptar a esses problemas que existem aqui no nosso país, né? Doutora Raquel, como é que você enxerga isso? E existe esse tipo de reclamação no setor? Como é que é?
Conta para nós aí. Existe sim. A vida é muito dinâmica, né? A legislação, ela tenta correr atrás, realmente. O que, em relação às empresas representadas pelo nosso setor, eu acho até que por enquanto, tem uma certa clareza. Claro que suscitam algumas dúvidas sempre, mas há uma certa clareza porque a hotelaria em geral tem os quinais, né, para pousada, etc. E no caso dos restaurantes, que é uma dúvida que bares, restaurantes, etc., né, que é uma dúvida que o pessoal trouxe bastante para a gente, que já estivessem registrados no cadastro, então que realmente tinham aquela natureza turística, né, tinham aquele escopo, aquele objetivo de atender os turistas. Porque aí, então, na verdade, evidentemente, todo mundo vai querer nessa onda, né? Opa, eu tenho um botequinho aqui no centro da cidade, vou querer pegar 60 meses de isenção aí, né? Tributária aí, né? É isso, doutor Fábio, como é que você está enxergando isso? É um pouco isso. A gente tem recebido muitas dúvidas nesse último mês, tanto de contadores quanto de empresários, e a gente vê muito a questão dos restaurantes, bares, cafeterias, bares e similares. O que a lei do PERSE diz? Artigo 2º, inciso 4º. As atividades consideradas prestadoras de serviço turístico de acordo com a Lei Geral do Turismo, o artigo 21 da Lei Geral do Turismo. Aí você vai na Lei Geral do Turismo, ele lista hotéis, apartamentos, não sei o que, alguma coisa ali bem próxima ainda, e tem um parágrafo único. Podem se cadastrar no cadastro, dadas as condições, as seguintes atividades. Aí vem um rol, se não me engano, com 8 atividades. Nesse rol, o primeiro inciso, restaurantes, bares, cafeterias e similares. Aí o Ministério da Economia disse, bom, se restaurante, bar, cafeteria e similar pode se cadastrar no cadastro, eu vou considerar serviço turístico se cadastrado estiver. É uma interpretação que eu entendo possível, mas entendo também bem possível a interpretação de quem diz, olha, o inciso 4 da lei do PERSE fala atividades referidas no artigo 21, não atividades cadastradas. Então, isso vai gerar, no mínimo, um debate bom, um debate que ainda está para ser construído. Hoje, pela portaria do Ministério da Economia, se não tem o cadastro em 3 de maio de 2021, não tem direito. Mas hoje o que está posto é isso. E isso gera um debate interessante, porque se pensar, digamos assim, no Rio de Janeiro, o turista no Rio de Janeiro tem todo tipo de turista, mas uma atração do Rio de Janeiro é o Boteco da Esquina. E o Boteco da Esquina também estava fechado. E esse Boteco da Esquina, às vezes, nunca tinha sonhado no cadastro. E aí o vizinho dele em frente, que tinha ouvido falar, se cadastrou. Isso aí. E vai passar 5 anos sem pagar o tributo. Então, esse é o nível do debate que a gente está hoje. É um debate... Que loucura. E tem uma outra coisa que é muito interessante. Tem 2 anexos na portaria, o anexo 1 e o anexo 2. O anexo 2 precisa do cadastro, o anexo 1 não precisa. Exatamente. E se você ler as atividades do anexo 1, a gente teve um outro debate, que era o setor de eventos. O setor de eventos é gigantesco. E, para você fazer um evento, você precisa de um monte de serviço distinto. Você precisa, por exemplo, de segurança. Você tem que contratar uma terceirizada de segurança, de bombeiro civil, toda vez que você faz isso. Então, a empresa de segurança está lá no anexo 1 e não precisa do cadastro. O bar... E a empresa de segurança eu acho justo, tá? Não estou comprando isso, porque ela realmente perdeu, porque ela realmente não fez evento. Mas o bar precisa do cadastro. Então, isso vai gerar um sentimento no empresário que vai ser difícil de explicar, ainda que a gente entenda a lógica legal que levou o Ministério da Economia a essa conclusão. É que o Brasil é um país continente, né, gigantesco, né, com uma diversidade de pensamentos e de situações regionais, inclusive, diferentes, né? Então, vocês colocaram, acho que a colocação aqui está clara, perfeita, está todo mundo entendendo qual é o problema. Mas é uma realidade, né? O cara vai se sentir injustiçado. Não é como? Eu tenho uma empresa de estacionamento que
tem um sujeito lá, fica na porta dos restaurantes lá, pegando, cadastrando a turma lá, o carro. Eu assumo essa responsabilidade, né, de levar o veículo, guardar em tal lugar, deixar na rua mesmo, mas eu estou olhando lá, né? Enfim, alguns assumem, outros nem tanto, né? Mas, de qualquer maneira, assumimos esse tipo de situação, né? E não vou entrar nessa onda aí. Faço parte da cadeia produtiva do setor, né, de turismo, né? Estou atendendo também o conforto das pessoas que vão lá, também. Enfim, a gente entende. É uma dificuldade grande e é um grande desafio, né? O outro problema grave que nós temos hoje, os advogados, em regra, entendem que, da forma como está, as empresas do Simples não vão fazer jus. Vocês sabem, o artigo 24 da Lei do Simples, da Lei Complementar, diz que a empresa optante do Simples não pode fazer jus a nenhum outro benefício fiscal, entre eles estará a alíquota zero. A gente teve um debate grande sobre isso no PIS/COFINS, alíquota zero, monofásico, etc. O Supremo decidiu que empresas do Simples podiam ser excluídas desse benefício, porque essa exclusão estava expressa na lei, tanto na lei do PIS como do COFINS. Agora, não está na lei do PERSE a exclusão, a lei não excluiu, mas vai haver um outro debate, uma das matérias da regulamentação, se as empresas optantes do Simples farão ou não jus. Justo. E tem detalhe, né? Interessante que a empresa do Simples, em geral, está nesse programa Help também. Também se fala nessas questões de renúncia fiscal, porque ele é realmente um financiamento incentivado, né? Como é o caso do PERSE. Então, na verdade, ele poderia fazer os dois, sendo do setor de turismo? Interrogação, né? Quer dizer, é um bom debate. Eu acho que isso aí vai fomentar ainda mais os tribunais, né? Na minha opinião. Vai ter muita discussão judicial com relação a essas questões. Mas, enfim, faz parte. Isso é a democracia, né? A gente pode debater isso e poder discutir os nossos direitos, né? Eu acho que faz parte, faz todo sentido. Mas, meus amigos, olha, a conversa está tão gostosa, tão boa, mas o tempo se esgotou, né? Olha que maluquice, né? Tanto que eu vou me permitir pedir depois para os senhores, a gente faz uma outra pauta para dar mais detalhes, talvez entrar mais na questão do Simples e outras questões, porque vale muito a pena a gente debater esse tema aqui, ok? E eu vou pedir uma última palavra de vocês dois aí, por favor, doutora Raquel, né? Em primeiro lugar, depois do doutor Fábio, para a gente poder dar as últimas considerações de vocês. Por favor. Só queria agradecer realmente o convite. Concordo acho que seria de grande valia a FENACOM promover outro evento, de repente até sobre o HELP, a gente citou tantas vezes esse programa, né? E é tão interessante para grande parte das empresas brasileiras. E, enfim, agradecer. E em relação à questão das empresas do Simples no PERSE, realmente existe essa discussão, doutor, e, bom, eu por enquanto, eu estou esperando para ver o que o governo vai falar. Quanto melhor para as empresas, né? Eu acho que é melhor, seria saudável para elas terem essa chance também, mas existem esses impeditivos legais. Vamos ficar na torcida e que saia logo essa regulamentação, que as empresas possam usufruir desse benefício, né, da alíquota zero e também da indenização para quem, né, esteve segurando as pontas nesses últimos anos. E é isso. Realmente é fundamental esse tipo de iniciativa por parte do governo. Acho que nosso país está precisando e a nossa área de turismo, eventos, está realmente... É uma boia de salvação. Muito obrigada. Apenas agradecer a FENACOM, a você, Sérgio, a doutora Raquel, a Federação da Indústria de Hotéis e Alimentos, é isso, né? E agradecer e dizer que estamos aqui à disposição para esses e outros debates, e com certeza isso aí é um debate que vai durar pelo menos 60 meses. Um abraço a todos. É isso aí, meus amigos. Olha, foi um bate-papo muito gostoso. Adorei bater esse papo com esses dois grandes especialistas aqui, dois doutores que
o doutor Fábio já o conhecia, já respeito o trabalho dele de longa data. Agora a doutora Raquel, que eu estou conhecendo, vou falar para o Alexandre, que eu gostei muito de estar com você aqui no nosso debate, muito gostoso. E é isso, na verdade, isso é o Brasil, né? Falamos do HELP, eu estou falando muito do HELP porque estão me cobrando muito a questão do HELP, que vem essa semana que vem, e a gente está aí tentando se mexer, mas é a questão da regulamentação, né? Precisamos rezar para o Ministério da Economia resolver logo essa situação para a gente poder tocar em frente essa história. Então, ok, meus amigos, obrigado a todos. Esse fim de semana é Páscoa, então boa Páscoa a todos vocês, as suas famílias. Forte abraço a todos, até a semana que vem, se Deus quiser.